Boa noite, pessoas! E aí, vamos lá bater um papo de mochileira para motochileira? Conheci aí nas redes mais uma mulher na estrada, sozinha. E aí eu fui conhecê-la, né? Conheci a sua casa, o seu perfil e vi que tinha algumas coisas interessantes de acordo com que é um pouco da minha visão também. Todos nós temos os nossos diferenciais, né? A nossa forma de planejar, a nossa forma de não planejar. E essa mulher, ela me chamou a atenção pelo formato dela mais livre de viver na estrada. Então convidei ela para bater um papo comigo e saber das mesmas perguntas que fazem para mim, eu vou fazer para ela, para saber se se realmente é isso aí que eu vivo, que eu busco, que eu planejo ou não planejo, com uma outra pessoa, né, que está fazendo a mesma coisa que eu. Eu achei interessante isso, eu mudar de lugar e chamar alguém para que responda as minhas perguntas, né, as perguntas que fazem comigo. Acho que vai ser bem legal. Ela é a Aline, do perfil 207 Destinos. O objetivo dela é percorrer 207 países com mochila nas costas. E aí ela fez alguns posts que foram esses que me chamaram a atenção, né? Por quê? Por que eu vou fazer isso? Por que são 207 países? Qual que é aí a minha estratégia, meu planejamento? Como que eu vou pagar tudo isso? E se? E se não der certo? Enfim, todas essas questões aí, a gente vai matar a curiosidade, com ela respondendo de novo, como eu disse, as perguntas que sempre fazem para mim. Vamos ver se ela já chegou por aqui. Depois vocês aproveitam também e seguem ela aí, 207 destinos. Vamos ver. E aí, Aline, já chegou por aí? Deixa eu catar aqui de novo, gente, como é que chama a pessoa. Deixa eu ver aqui. Tá, ó, já apresentei, acho que ela já tá aqui. Oi, consegue me mandar um convite ou eu te mando para você já entrar, porque eu já dei toda a deixa dessa live aqui pra gente bater esse papo. Vamos lá. Meu relógio às vezes não, sempre foi atrasado 5 minutos, então provavelmente já passou da hora marcada. Mas eu não vivo nesse tempo, né? E quero ver também se meu áudio tá legal, porque eu estou usando um fone de ouvido simples, desses de avião, né? Porque senão eu não escuto direito. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vocês me dizem, tá, gente? Eu te mandei. Agora é só aceitar. Eu também fico catando aqui às vezes. Aí. Opa, deixa eu mudar Aí, aqui. agora vira a câmera. Agora sim. Oi, tudo bem? Joia! Vamos ajustar as coisas técnicas. Você tá me ouvindo legal? Tô ouvindo sim. Você tá me ouvindo bem? Sim, só que o meu celular, quando eu entro no ao vivo, o som fica baixo para mim, mesmo eu usando o fone. Então a gente conversa devagar para eu escutar direitinho. E pode dar Tá aquele bom. delay também. Só isso. Combinado. Beleza. Joia. Então, eu tinha te apresentado ainda agora, falando que você me chamou a atenção quando eu te vi por aí, pelo mundo virtual, pelas estradas virtuais, porque você falou uma coisa em 2 posts seu que eu me identifiquei e que é raro as pessoas que estão na estrada ultimamente, que tem muita gente na estrada, falarem assim, pensarem assim e agirem assim, que é o quê? Por que eu estou fazendo isso, né? No seu caso, por que 207 países, você escolheu assim e tal? Ou seja, cada um tem um objetivo, um propósito de vida, de fazer o que está fazendo. Depois, aí foi só me encantando mais ainda os seus porquês. Tá, e aí, como é que é o meu planejamento, a minha estratégia? Porque as pessoas têm essa preocupação em como a gente vai pagar tudo isso, em como a gente paga tudo isso, em como a gente sobrevive vivendo, né, tudo isso. Pergunta que E aí eu mais você, recebo. pois é, eu falei com o pessoal aqui da minha live que eu ia te fazer as perguntas que sempre fazem para mim, porque agora eu quero ouvir as respostas. E Excelente. aí também, muito interessante, é você ter falado assim,
o grande finale, né? E se, porque tem vários e se's, mas aquele mais drástico, aí se não der certo, aí você colocou, eu vendo água na praia, eu faço isso, faço aquilo, não interessa, vai dar certo, eu quero fazer isso, e existem muitas formas, porque eu tenho capacidade de lidar com a situação à minha frente, do suposto se não der certo. A gente vai pro que tem que fazer, né? Agora aí, ganha a palavra e vai em frente. Pega a Oi, mochila gente, e vambora. vamos lá agora. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, fui apresentada aqui, né? E eu acho que mais importante dos porquês, antes da gente falar de outros assuntos, o que mais me motivou a cair na estrada foi o fato que eu parei para pensar o que a gente faz na nossa vida. Por que a gente está aqui? A gente está aqui só para trabalhar, pagar as contas, trabalhar, pagar as contas e não fechar a conta no final do mês e tal. E aí, o que você está fazendo na sua vida? Amanhã você pode morrer, e aí? O que você fez? Você viveu? Você realizou seus sonhos? E o meu objetivo principal, maior de todos, assim, com esse projeto, é fazer as pessoas entenderem isso. Que elas não precisam... No caso, tipo, meu pai faleceu e quando ele faleceu, fez eu ressignificar toda a minha vida. E eu quero mostrar para as pessoas que elas não precisam esperar alguém próximo morrer, esperar que algum acidente aconteça, que elas fiquem com a mobilidade reduzida, sei lá, e não realizem seus sonhos. Eu quero que elas façam isso agora, sem ter que esperar passar por alguma coisa drástica na vida delas, sabe? E inspirar mulheres, principalmente, por eu ser uma mulher viajando sozinha, eu quero inspirar mulheres a também fazerem isso, a não ficarem dependendo de alguém, achar que tudo que se faz na vida tem que ser com alguém, tem que ser acompanhado. Tem gente que não vai nem no cinema sozinho, sabe? E eu quero Sim. mostrar que sim, que nós podemos, que nós temos a força aqui, ó, na nossa mão e que a gente pode ir onde a gente quiser. E agora entrando realmente no assunto de o que faz se não der certo, não existe a possibilidade de não dar certo. O que vai fazer a diferença é o como vai ser levado o projeto. Ele dando super certo, eu conseguindo fazer grana, conseguindo levar ele da maneira que eu pretendo levar, ótimo. Eu consigo voltar para o Brasil uma vez por ano para ver minha família, eu consigo me organizar, consigo fazer passeios mais legais, consigo trazer mais informação, trazer coisas mais interessantes, que custam um dinheiro maior, digamos assim. Se não der certo, a diferença é que vai ser mais cuts. Então eu sou fotógrafa, né? Não vou pegar minha câmera, tirar foto da galera na rua, vender foto, ou fazer um brigadeiro, vender brigadeiro na rua, vender água. Não sei. O que vier na minha mente no momento, eu vou fazer. Mas não existe a possibilidade de não dar certo. Pois é, não dar certo não é uma opção, né? Não é Essa uma frase opção. tem sido muito dita. Pois é, tem sido muito dita, mas talvez a cabeça das pessoas ainda não entenderam o que é não dar certo, não dar certo, não ter isso, né? Uhum. Porque eu falo que a gente cresceu num padrão incutido na gente. Nascer, crescer, estudar, trabalhar, procriar, adoecer, morrer, né? Uhum. E aí a gente guarda os nossos sonhos numa gaveta para quando aposentar, ainda tem um aposentar, né? O aposentar, entre o adoecer e morrer, se der tempo, aí a gente faz isso. E como você falou, o que tem acontecido é a pessoa esperar, sem ter consciência de que ela está esperando, uma coisa drástica acontecer na vida dela, para ela tomar um rumo. Ela vê que o que eu estou fazendo aqui? O que eu poderia estar fazendo, né? Aí, ó, tem gente que está aí começando o projeto de viagem e tal. Nós vamos falar sobre essa coisa de projeto também, tá? Que vai ser interessante. Então, assim, a ideia minha também de ganhar estrada e de estar, né, nas redes hoje é tentar mostrar isso de uma forma simples, porque às vezes as pessoas complicam e hoje em dia tem regra para tanta coisa, né? Tem tópicos, você tem que fazer assim, tem cursos com conteúdos para você viver a sua vida. E isso está complicando, está criando uma didática do que é certo, do que é errado, não tem isso. E aí eu queria perguntar justamente para você essa coisa do planejamento aqui que alguém falou. Planejamento, eu sei que você tem algum e a maioria das pessoas tem,
o seu parece que é mais light, e eu, resumido, é óbvio que a gente sempre tem nossas ideias, um objetivo de passo a passo, mas eu não tenho planejamento, um projeto de prazo. Você tem, e como que é que você cria isso? Ou você vai criando ao longo do tempo, da estrada? Então, na verdade, o meu projeto, ele nasceu inspirado no projeto do Anderson de 196 Sonhos, não sei se você já ouviu falar dele, que ele bateu o recorde do Guinness Book, fazendo 196 países. Então, assim, eu sempre quis viajar o mundo, mas eu nunca entendi que era possível, literalmente, viajar todos os países do mundo. Então, ele me inspirou, mostrando para mim que era possível. Então, se ele foi lá e fez, então eu também posso. Né? Eu também tenho enfim, eu também consigo. Então, aí surgiu daí. Então, eu peguei, sentei e falei assim, bom, o que que eu quero saber? O que que eu quero conhecer do mundo? Eu quero ir para todos os países do mundo? Quero. Mas o que que eu quero ver neles? Enfim. Aí eu quero ver as 7 maravilhas do mundo e as Disneys, os 5 países que tem Disneys. Então, eu falei assim, bom, então vamos lá. Quais são os países que tem Disney? Aí, por exemplo, na China, você tem Xangai e Hong Kong. Para a ONU, eles consideram China e Hong Kong uma coisa só. No Comitê Olímpico, na lista do Comitê Olímpico, eles consideram 2 países diferentes. E foi por isso que eu decidi seguir a lista do Comitê Olímpico e não a lista da ONU. Eu não tenho um tempo final determinado, assim. O meu planejamento, ele não é engessado, não tem nada engessado. Então, eu estipulo que eu vou levar entre 3 e 4 anos para fazer, considerando que eu vou levar aí de 5 a 10 dias por país, alguns mais, alguns menos, enfim. Eu tenho um planejamento grosso, assim, digamos assim, de ordem de continente. Mas, como eu disse, não tem nada engessado. Tudo pode mudar da noite para o dia, assim. A única coisa que não muda é a meta final, 207 países. Isso não muda. Mas a ordem, como eu vou fazer, tudo depende de oportunidade, como que vai se desenrolando as coisas, e preço, passagem, o que eu encontrar de melhor, o que é mais fácil, enfim. Um exemplo disso foi agora, né? Eu comecei a fazer América do Sul. Eu ia fazer só América do Sul e depois partir para a Europa. Quando eu estava no meu segundo país, que foi na Guiana Inglesa, aí o Robson, que é um outro viajante que está fazendo aí os 196 países, ele estava na América Central. E ele me convidou, ele falou assim, Aline, vamos fazer um cruzeiro juntos? Porque assim a gente divide o valor da cabine, fica mais fácil e tal. Então eu já mudei todo o meu planejamento. Eu peguei e subi para a América Central, fiz ali o sul do Caribe com esse cruzeiro, e depois eu voltei aqui para a América do Sul e continuei o meu plano, né? Então é isso, eu tenho um plano base, um plano grosso, mas ele pode ir mudando conforme a vida vai acontecendo. Pronto, então é isso mesmo que eu imaginei. Porque assim, quando eu falo que eu não tenho um planejamento, é isso que eu quero dizer e explico um pouco. Mas mesmo assim, muita gente ainda não entende. Por quê? Eu falo assim, gente, até a pessoa mais desligada do mundo, ela, quando abrir a porta de casa e falar assim, vou sair para o mundo, ela tem que, pelo menos ali na hora, na porta, saber se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Senão ela vai ficar parada ali na porta. Né? Exatamente. Então, um planejamento, ele começa aí. Quando você escolhe ir para um lado ou para o outro, aquele lado que você escolheu tem uma série de caminhos, de lugares, né? Então você começa a saber o que que tem ali na rota. Hoje com a internet está facílimo de você fazer essa pesquisa e agilizar informações. Salvou. E aí você tem uma ideia, é o que eu faço. Eu tenho uma ideia agora de mais ou menos tô batendo um recorde meu mesmo, de uns mais de 6 lugares que eu já tenho uma rota para ir. Só que aí, como você falou, acontece uma oportunidade no meio que, caramba, é a oportunidade, tudo muda. Mas aquele seu objetivo inicial, quando você abriu a porta e escolheu a direção, você mantém. Não significa que você vai deixar de fazer, mas você estendeu e aproveitou as oportunidades, né? E Exatamente. aí tem as coisas básicas, como estão falando aqui, né? Por exemplo,
Não dá para se Eu nem programar enxergo. a Ai, começar gente, algo. eu uso óculos, teoricamente, eu não consigo ler o que está escrito. Eu aprendi agora, por exemplo, aqui, ó, não dá para se programar a começar algo sem saber pelo menos o inglês, né? Eu vou falar minha opinião, depois você fala a sua Sim, experiência. sim, Opinião não, experiência. Antes de eu ser sim. motochileira, e como motochileira eu escolhi um objetivo também de rota, uma rota lógica, que tem um custo lógico para eu percorrer, né, de estado a estado, enfim. Eu fui mochileira também, antes da época da internet. Então eu vivi no mundo afora e eu não sabia falar inglês, espanhol, eu fui aprendendo ao longo do caminho e a melhor prática é a convivência, é a necessidade de você ter que se virar e conviver. Obviamente que com planejamentos estruturados de pessoas que vão fazer uma viagem e voltar para casa num período de tempo certo, você se sente mais, como é que fala? Com um aproveitamento melhor, você sabendo algumas coisas, inclusive já se comunicar de uma forma, né, mais ágil, ou contratar uma pessoa. Mas a gente que, como você disse, o meu tempo é esse, mas pode ser que se estenda e eu estou livre para fazer ele, né? Então isso facilita a vida da gente nesse sentido de mínimos no planejamento, né? Mas o Sim. que você acha aí de sair sem saber falar nada, por exemplo? Eu acho assim, ó, nada é impossível e nada tem que prender a gente. Nada. Então, assim, você não sabe inglês, você não sabe espanhol, você não sabe se comunicar direito, às vezes nem no português. Isso não te impede de viajar. Você pode viajar. Mímica e Google Tradutor tá aí para isso. Com Pronto. internet e mímica, você consegue fazer tudo na sua vida. Mesmo porque, por exemplo, eu vou viajar 207 países. Tem países que eu vou chegar que a galera não fala inglês. Sei lá, no interior da Uhum. China, a galera não fala inglês lá. E eu vou ter que me virar. Eu não vou aprender chinês de uma semana para outra, porque lá eles não sabem se comunicar comigo. É a mesma coisa, você não sabe inglês, você vai, sei lá, para os Estados Unidos, você vai conseguir se virar. Internet e mímica. Você chega em qualquer lugar. A grande diferença tá na sua vivência e na sua experiência. Quando você sabe mais inglês, quando você consegue se comunicar, a sua experiência é diferente. Ela é mais imersiva, você consegue entender o que está acontecendo à sua volta. Então, é uma experiência diferente, mas não é limitante. Uma viagem, tipo, como a nossa, assim, que a gente pegou nossas coisas e saiu para o mundo, que a gente tem o dinheiro ali contado, não sei o quê, saber inglês é muito importante. É muito importante. Porque a gente vai passar por perrengues que numa viagem comum você não passaria. Tipo, você vai buscar ali a maneira mais barata, não sei o quê. Você tem que conseguir perguntar, você tem que conseguir. Qualquer um vai conseguir. Qualquer pessoa, sabendo inglês ou não. Google Tradutor e Mímica, você consegue. Mas tendo inglês facilita a sua vida e te traz uma experiência mais profunda. Mas é isso, nada tem que te limitar. Nada, nada. Tipo, desprenda essas amarras que existam, sabe? Que existem na gente. Que a gente cria na nossa cabeça. Desprende e vai, se joga. Pois é, gente, nossa, eu falo muito isso. Olha, nada, nada, nada é motivo para você não fazer. Podem ser desculpas e às vezes uma coisa do momento, mas o problema é que as pessoas estendem esse momento ao longo da vida e nunca vão. Uhum. E são coisas assim que didáticas ou práticas que não impedem mesmo de forma nenhuma, como é, falar a língua. Eu já fui em países, quer ver onde? O Suriname mesmo, perto das Guianas aí que você falou. Não fala, sei lá, holandês, não sei Eles que falam holandês. língua, holandês, exato. E as placas, tudo, tem até uma foto de umas placas de trânsito assim que eu nunca vi na vida. Então, quer dizer, eu vou deixar de ir. Ó, comunicação é boa vontade. Se você tentar se comunicar, como você falou, por mímica, e isso, aquilo, e a pessoa te ignorar, parte para a próxima, porque mesmo que você comece a falar a língua dela, ela vai, essa daí não fala direito ainda a minha língua, entende? É Exatamente. como, é
é da pessoa. Com alguém você vai conseguir se comunicar. Eu sempre digo que o maior preparo para você estar na estrada é mental e emocional, muito mais do que financeiro e esses detalhes assim, entendeu? Por exemplo, deixa eu ver aqui algumas perguntas, porque, gente, às vezes a gente não enxerga mesmo, tá? Eu tô vendo Meio que ela é igual complicado. eu, assim. Deixa eu acrescentar uma coisa, tipo assim, uma coisa assim, bora, tá, vai, cai na estrada, não sei o quê. Mas tudo precisa de uma preparação, né? Um sonho desse tamanho, que nem o nosso, não é tipo decidir hoje pegar a mochila e sair amanhã. Eu venho planejando essa viagem tem 5 anos. E as pessoas falam assim, nossa, enriqueceu? Nossa, eu já ouvi essa pergunta, quem te banca? Nossa, que ódio que eu ouvi. Mas, gente, não, foi um planejamento de 5 anos, né? Construindo essa viagem. Então, assim, a gente tem sim que viver, a gente não pode esperar o amanhã, mas a gente não pode fazer com irresponsabilidade. A gente tem sim que se organizar, se planejar, e tudo é possível. Com planejamento e escolhendo a prioridade, o que é prioridade para você, você chega em qualquer lugar, em qualquer objetivo. Pronto. Esse planejamento com prioridades é você ter uma mente que entenda quais são os reais detalhes que você precisa de organizar e providenciar, e o que é desculpa, empecilho criado aí para dificultar. Exatamente. Né? Ó, Exatamente. tem gente aqui perguntando qual curso vocês podem me indicar de inglês. Eu nenhum, porque eu nunca fiz curso de inglês. Se você souber algum, Aline, pode falar. Não, eu vou contar a minha história rapidinho com inglês. Eu fiz o curso do CNA inteiro. Até peguei o diploma lá de High, Advanced, não sei o que lá. Eu saí sabendo ler e escrever mais ou menos. Assim, falar eu não falava, escutar muito menos. Aí eu acabei indo fazer um intercâmbio na África do Sul de 30 dias, que, tipo, me destravou, digamos assim, destravou meu inglês. Então eu aprendi a escutar melhor, aprendi a falar melhor, mas ainda é meio capenga. E aí, só que eu consegui passar numa entrevista para trabalhar no Cruzeiro. No Cruzeiro eu falava inglês 24 horas por dia, então acabou que meu inglês desenvolveu tudo. Eu acho que não existe um curso ideal, assim. Eu acho que vai mais da sua dedicação. Porque, por exemplo, eu fui 30 dias, eu fiz intercâmbio na África do Sul. Em 30 dias você não aprende inglês. Eu já sabia inglês, com tudo que eu tinha estudado. Tal. Eu precisava destravar esse inglês. Então, tipo, assistir série, às vezes é muito melhor que fazer um curso, sabe? Série em inglês, com legenda em inglês. Lógico que precisa ter o básico, né? E um curso que eu indico, assim, é a Cultive. A Cultive é um aplicativo gratuito. Só não tem exercício para fazer, mas são aulas gravadas, aulas reais, que ensina gramática, vocabulário, não sei o quê. Então, eu acho que é interessante você alinhar, assim, tipo, você fazer umas aulas dessas, que é gratuito, qualquer um pode ir lá e fazer, e assistir série, assistir filme só em inglês, só com inglês, com legenda em inglês. No começo você não vai entender nada, mas aí pelo contexto ali do que está acontecendo, das imagens, você começa a associar, e quando você vai ver, você já está assistindo sem legenda nenhuma, sabe? Então, é isso. Super dica, né? Eu nunca fiz, mas quando eu precisei, eu me virei também. E como eu falei no início, você disse aí, nada melhor do que você realmente querer, você se dedicar para isso e a prática. Você tá lá, você tem a necessidade, você vai ter que se virar e você vai começar a desembolar. Mas também precisa de tempo, né? Sim. Ó, tem outra coisa aqui. Também sou fotógrafo e penso em fazer algo parecido. Mas, de novo, preciso me programar. Então, a gente está falando o tempo todo sobre programação e eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu realmente, eu costumo falar na internet, toda vez que eu apareço sobre esse assunto, falando, gente, eu não quero ser responsável pela decisão de ninguém, pela vida de ninguém, porque eu sou uma mulher irresponsável. Quer dizer, eu sou responsável pela minha vida. Eu quero ser irresponsável no sentido de não ter responsabilidade por alguém ouvir a minha experiência de vida. Eu não jamais vou falar para alguém fazer o que eu faço, porque eu realmente não fiz planejamento nenhum. Tanto que a minha história, eu estava com 2 vezes já. Uma vez que eu fui para o mundo de mochila só com R$ 20 no bolso, e outra praticamente zero, e eu fiz uma rifa na hora, e os motociclistas me deram uma força, aí eu saí com R$ 1.000 para ganhar mundo afora. E aí, enfim,
Então, se vocês terem ideia. Agora, quanto a trabalho na estrada, se você está pensando em fazer isso, é só lembrar que hoje em dia o trabalho de fotografia, eu acredito, né, Aline, que está muito bacana para você aproveitar este momento. Porém, como ela falou, se não der certo, fazer docinho, vender na praia, vender água, vender foto. Gente, a gente consegue, o brasileiro, então, trabalhar e ganhar dinheiro de várias formas. Existe só uma coisa que você precisa decidir em relação a isso. É você não ter vergonha de fazer qualquer trabalho que seja necessário de fazer nesse sentido para poder ganhar sua grana, cara. Só isso, sabe? Porque tem gente que tem vergonha de Exatamente. Eu vender, confesso oferecer que um eu produto. enfrento também um lance de vergonha, assim, sabe? Tipo, uma vez eu saí para vender brigadeiro, isso faz anos, tá? Muitos anos. Eu saí para vender brigadeiro no Parque Ibirapuera. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui oferecer. Não consegui. Eu passava pelas pessoas, nossa, acho que aquela pessoa vai querer, com criança, sabe? É óbvio que eu vou comprar. Aí eu, não vou conseguir. Não sei o quê. E eu não ofereci para uma pessoa. Não, não, mentira. Ofereci para uma pessoa e falou não. E aí me bloqueou mais ainda. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente, sim. Mas a partir do momento que você deixa essa vergonha de lado, você ganha dinheiro com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Eu até postei uns stories ontem que tinha uma menina dançando, assim, mas dançando no meio da rua. No meio da rua. Com o chapéuzinho no chão, tava com uma música tocando e ela tava dançando, e assim ela tava fazendo grana. Então é isso, tipo, eu não cheguei nesse nível de não ter vergonha. Eu não dançaria na rua. Mas é se jogar, é se jogar. Dá pra fazer dinheiro. Tá, dá. Dá. Tem que ir. E realmente a Pois é, vergonha eu sou dançarina, inclusive, né? Professora de dança e é. dançarina. Então eu já dancei. Pois é, só você não ter vergonha mesmo. Agora tem uma pessoa perguntando, Olivia, qual é o nome do aplicativo mesmo, do inglês que você falou? Eu Aí alguém escrevi aí nos comentários. respondeu, Cultive. Ah, você mesmo que respondeu, Cultive, é. Eu respondi. Alguém Foi respondeu. rapidíssimo. Pronto, tá mais rápida que eu. Gente, Deixa eu te vamos ver o que perguntar. mais aqui. Ah, Você não chegou a vir para o Ushuaia, né? não fui. Eu fui em direção, mas não entrei nem no Uruguai. Entrei até um certo limite que os guardinhas de uma fronteira alternativa me deixaram, mas estava na pandemia fechada e eu voltei. Não, porque eu tava lá agora e eu fui num museu de motocicleta na Ruta 3. E lá eles dão um carimbo, que é metade de um carimbo. E a outra metade você pega no Alasca. E é para motociclistas isso, né? A ideia é para motociclistas. Eu achei incrível, incrível. Achei sensacional essa ideia. Sensacional. Tem que ir do Ushuaia ao Alasca. Pois é, pois é. Me perguntam muito sobre alguns lugares específicos, entre aspas, que foi criada rotas, né, para os motociclistas. Então, algumas até acabam virando desafios pessoais também, né, que tem essa coisa assim, né, tipo de ir para um lugar, para outro, de moto, ter um registro e tal. Eu participo de alguns desafios motociclísticos. Eu concluí um agora, que foi toda a BR-101, do sul ao Parabéns. nordeste e tal, e por aí vai indo. Aí me perguntam muito sobre sair do país. Eu falei, gente, por minha experiência, quando eu fui mochileira, só de mochila, eu ia para qualquer lugar. Porque você a pé, você está no meio do povo, você aproveita a cultura, está inserido ali dentro, anda nos transportes, se comunica com as pessoas, está o tempo todo ali. E é muito mais prático do que você estar com seu próprio veículo, e aí você vai fazer uma aventura ali, você tem que deixar a moto com bagagem exposta, e aí você vai para lá e você tem que voltar. Muitas vezes eu ia para uma aventura de mochila, e de lá eu já ia me embora para outro lugar e tal. Então, o veículo, nesses casos, te prende muito. Então, eu prefiro desbravar um país livre de alguma coisa que me tenha esse valor e preço também, né? Que é um veículo e que, às vezes, me dificulta de atravessar um certo tipo de pista ou até mesmo uma fronteira, porque, o documento X, essa bagagem não pode entrar aqui, não sei o quê.
já ouvi muitos casos sobre isso. Agora, Brasil, eu estou em casa e aí um veículo ajuda bastante. Essa é a minha experiência, a minha opção e opinião, né? É verdade, é verdade. Muita Agora, gente me pergunta se eu não quero ter um trailer, sabe? Uma Kombi e não sei o quê. E eu penso exatamente nisso, porque assim, ai, você economiza em hospedagem, mas você fica preso ao carro. Você tem que levar o carro com você, aí você tem que fazer uma travessia difícil, tem que embarcar o carro, sei lá, para atravessar o oceano. E eu acho que o custo fica ali elas por elas. Você tem o conforto, tipo, isso no caso de um motorhome, né? Você tem o conforto de ter tudo ali com você, mas o custo acaba elevando se você colocar tudo na ponta do lápis e te prende, é exatamente isso. Eu sinto que com uma mochila nas costas eu sou mais livre. Então eu posso me movimentar, fica até meio estranho falar isso, né? Sem transporte eu consigo me movimentar mais, mas é exatamente isso que você falou. pois é, aí a primeira pessoa que eu achei que teve essa mesma opinião e opção por experiência própria. Para mim, é só isso mesmo, só esse mesmo motivo, mas é claro, nada impede. Se eu tô ali igual eu estava na fronteira do Uruguai, vou entrar. Só que não colou dessa vez por causa da pandemia, então eu tive que voltar, mas só se acontecer naturalmente, assim, não tenho a intenção nem a pretensão. Agora, Entendi. uma coisa que eu vi ali, que me perguntam muito também nesses seus posts, foi exatamente essa questão de estratégias que tem a ver com os gastos, e eu acho que alguém por aí perguntou a respeito disso. Eu respondi uma live semana passada, que me perguntam sempre. A primeira vez que eu respondi foi nessa live da semana passada. Quanto, uma ideia mais ou menos, que eu gasto por mês. Eu só soube disso porque fez um ano que eu uso um aplicativo, que eu decidi registrar as coisas, e aí eu olhei assim, ó, me deu aí uma média mensal do que eu tenho consumido. E aí eu falei com ele, ó, notícia de primeira mão, ninguém nunca ficou sabendo disso, nem eu mesma. E aí você Excelente. escreveu nas suas estratégias, você não falou o que você consome, gasta, enfim, mas você deu todas as coisas que eu já falei. Gente, vamos abrir a mente os tempos de hoje. Hotel e pousada é muito mais caro. Existem outras formas de você baratear que você não precisa de abrir mão de conforto. Mas você também, isso cabe um tipo de planejamento e você saber qual que é o seu tipo de viagem de pessoa. Eu sou aquela pessoa que eu quero isso ou aquilo, ou seja, quero aventuras e topar experiências. Um dia eu vou acampar ali, outro dia eu vou dormir num hostel, outro dia eu vou, né? Não é se sujeitar, é estar aberto para experimentar essas experiências, ou você quer mesmo só pagar caro e ficar nos hotéis? Aí pronto, aí já é outra coisa. Então você tem todas essas estratégias, e hoje em dia com internet, parcerias e tudo mais, né? Fala um pouco pra Sim. gente dessa sua experiência, então. Então, eu acho que cada um tem um estilo de viagem diferente, né? Tem gente que não suporta a ideia de dividir um quarto com alguém. Mas existem quartos privados dentro de hostels, que você tem o melhor dos dois mundos, né? Então, eu acho que você tem sim opções baratas, como você falou, tem opções mais baratas dentro, tipo, sem abrir mão do conforto e tal. Eu ainda sempre opto pela opção mais barata. O mais barato é o que me chama atenção. Às vezes eu consigo umas parcerias, mas mesmo assim é sempre para o mais barato que eu vou. Hoje, por exemplo, eu estou num apartamento. Olha isso aqui, olha o tamanho disso. Só para mim, só para mim. Eu consegui no Airbnb pelo mesmo preço de um hostel. Não tem nem sentido. Não tem nem sentido. Mas eu sempre busco Trivago, Booking e Airbnb. Sempre. E Hostels World. Sempre. Sempre procurando nessas quatro plataformas. O mais barato é o que eu vou. E a questão de conforto, tipo, eu que estou viajando sem voltar para casa, então eu estou direto na estrada. Tem horas que a gente sente uma estafa, assim, sabe? Tem horas que você quer um quarto só para você. Eu estou sempre em hostel. Mas tem horas que eu preciso da minha individualidade, que eu tô de TPM, e que eu tô, ou que eu preciso trabalhar e eu não consigo um tempo só para mim. Nesses momentos, eu vou e pego se o preço está ok, né? Se está bem parecido ali, hostel e Airbnb ou coisa assim,
eu pego um quarto só pra mim, eu pego um hotelzinho, eu pego uma pousada, mas só se o preço tá muito ali. Se o preço tá muito diferente, eu deixo pra descansar depois. E vamos seguindo, Uhum. e vamos seguindo. E eu acho que um dos pontos positivos, tipo, o hostel, é uma das opções mais baratas que a gente tem e das melhores pra gente que viaja sozinho. Porque em hostel você faz amigos muito fácil. A maioria daquelas pessoas são pessoas viajando sozinhas, são abertas às amizades. Então eu acho muito enriquecedor, assim, sabe? Pra gente como pessoa, para treinar línguas diferentes. Eu tava no hostel agora no Ushuaia, que as conversas elas estavam entre inglês e espanhol, assim. Você falava um pouco inglês, um pouco espanhol, não sei o quê. Você acaba desenvolvendo, se desenvolvendo como pessoa, sabe? É excelente. É Sim. excelente. Pois é, eu sem ter feito curso de nada, e sem ter aprendido inglês e espanhol, quando eu fui para fora também, eu aprendi até eu estava entendendo e algumas palavras de alemão, porque eu estava convivendo com um alemão ao longo do percurso, e é isso, quando flui naturalmente, sem aquela coisa do estudo na sua cabeça, você está ali, você precisa se comunicar, e você só está ouvindo aquilo o tempo todo, você vai se esforçar naturalmente, você vai aprender, você vai começar a entender, e hostel é excelente para isso, como você falou, fazer amizades e pegar dicas. Às vezes a pessoa foi num lugar que você está indo, ela tem uma dica preciosa ali e verdadeira, porque ela acabou de sair de lá, ou então você fica sabendo de um lugar novo que você ia perder a chance de conhecer, porque alguém acabou de te falar ali. É incrível. Eu, por exemplo, Exatamente. hoje, eu estou na casa de um casal, ele é motociclista, então o meio motociclístico tem muito essa recepção com a gente, né? E aí, quer dizer, são pessoas que eu nunca vi pessoalmente na vida, mas no meio a gente se conhece, ainda mais pela internet, né? E, Uhum. e a gente participa de um mesmo grupo de desafio de motociclista. E aí, tendo referências de um e de outro, tem alguns que abrem, né? Assim, poxa, irmã, você está na estrada, então vem aqui, eu vou te acolher, aí já, amanhã eu já estou indo embora, tanto que eu te falei, hoje eu estou num lugar que eu consigo uma internet, depois eu não sei mais, que eu vou para um lugar onde talvez não tenha. Eu acho Então, incrível a questão é como essa você falou. comunidade de motociclistas, assim. Acho incrível, um Sim, ajudando o outro. É muito bonito de ver, de verdade. Eu tenho pois alguns amigos que são é. motociclistas, eles contam as histórias assim. Eu acho sensacional, eu acho sensacional. É muito legal. E isso acontece com os mochileiros também. Não, talvez não tanto entre eles, porque eles estão sempre em algum lugar também, mas você passa por uma cidadezinha, e isso acontece muito mais em interior do que na cidade grande, de te adotarem, te põem para dentro de casa, ou então até algum contato que você fez uma amizade de alguém. Ah, eu moro, por exemplo, em São Paulo. Se você passar por lá, pode ficar lá em casa. Acontece isso também, sabe? O negócio é Acontece. você pôr o pé na estrada, pois é. Ó, te fizeram uma pergunta aqui que você já respondeu no início da live. Você tem um prazo, uma ideia, né, de ficar nos lugares. Responde de novo. Na verdade, a minha ideia inicial é ficar entre 5 e 10 dias por país, o que vai fazer o projeto levar de 3 a 4 anos. Mas, como eu disse, meu planejamento ele não é engessado. Então, pode ser que eu acelere, pode ser que eu demore mais tempo. Eu comecei o projeto fazendo ele muito rápido. Então, tanto que eu já estou no meu país número 20 em 3 meses de projeto. Indo para o quarto mês de projeto. Então, tipo, eu estava fazendo muito rápido. Estou deixando de aproveitar os países por conta Hum. disso. Então, eu decidi pegar mais leve, assim. Agora também vou ficar um mês na Argentina. Tio. Agora até vou exagerar aqui na Argentina. Mas agora eu vou pegar um pouco mais, vou tirar o pé do freio. Vou colocar o pé no freio, né? Vou aproveitar um pouco Sim. mais. Então é isso. Nada engessado. Nossa, outra coisa que tá aí que também é muito difícil, eu ouvi falar, por que que é difícil? Porque normalmente as pessoas, elas fazem uma viagem ou até uma grande viagem, mas elas realmente têm um prazo, normalmente esse prazo é bem menor do que o nosso, né? Uhum. Então, o meu, por exemplo, não tem prazo absolutamente nenhum, até porque eu nem vou voltar para onde eu morei a última vez. Eu sempre, quando eu saio, eu sempre moro quando eu quero aquietar, em um lugar novo. Se eu Sei, fui embora sensacional. daquele lugar, é porque eu não quero mais morar lá. Então, quando eu chego
num lugar e, olha, gostei daqui, agora eu vou morar aqui, então acabou o meu prazo ali. Mas até então eu ainda não sosseguei, estou sempre ganhando estrada. E aí, o que acontece dentro disso que você respondeu agora, é que como as pessoas têm esse prazo, então elas têm que ter um planejamento realmente maior, e aí tem esse acelerar. Dentro do meio motociclístico tem muito isso. Por exemplo, eu conheci uma moça fazendo todo o Nordeste, que era o sonho dela, e agora saiu uma outra percorrendo também a BR que eu já percorri, essa daí também a gente estava até querendo se encontrar, mas eu já avancei, e ela não vai subir mais, porque o projeto dela e o prazo dela é dentro dessa BR. E o que que acontece? Faz de uma forma que ela tem 30 dias, 15 dias de férias e tudo, então é aquela correria, é voando mesmo. Mas, ok, ela cumpre o objetivo e realiza o sonho dela. Quando eu comecei, voltei a morar na estrada de moto agora, as primeiras viagens também foi assim, tipo 700 quilômetros por dia, e a minha moto é pequena, de pequena potência, e aí eu chegava e passava um dia no lugar, aproveitava o máximo possível. Eu falei, para que eu estou fazendo isso? Eu estou adquirindo o hábito dos outros, mas eu não preciso. Aí eu também diminuí a velocidade. Hoje eu fico assim, gente, um mês e meio num estado, e às vezes em uma cidade, porque quando eu paro para trabalhar, eu preciso às vezes de um mês para poder conseguir um salário, produzir, ou estou trabalhando numa lanchonete, de garçonete e tal. Quando a gente desengessa, como você falou, e aperta um pouquinho o freio para desacelerar, e a gente aproveita mais, né? Exatamente. Vamos A ver gente aqui. vivencia muito mais, né? Muito mais intensamente. Eu tava fazendo rápido, porque assim, na verdade, eu ia começar a minha viagem só em junho. Só porque eu tenho uma Hum, passagem para França, né? E é só em junho. Aí eu já estava em casa, aí eu comecei a gastar do dinheiro que eu tinha guardado para isso. Eu falei, ih, tá perigoso isso, tá perigoso. Vai chegar junho e eu não vou ter nada. Aí eu peguei e falei assim, não, vou cair na estrada, tipo, vou começar. Só que em abril eu tinha que estar no Brasil para resolver problema burocrático e tal. Eu falei assim, então eu vou começar. É por isso que eu comecei pelo Suriname. Eu comecei pelo Suriname porque eu ia vir descendo e aí, tipo, ia estar mais perto de São Paulo para conseguir voltar em abril. Só que o que aconteceu? Eu tive o convite lá para fazer o cruzeiro nas ilhas do Caribe. Falei assim, não, então beleza, então eu mudo todo o meu plano aqui, só que em abril eu continuava tendo que estar no Brasil. Então, na hora de descer, aí eu comecei uhum, a fazer rápido, porque eu queria terminar tudo, porque na verdade minha viagem ia ser para maio, não ia ser em junho. Enfim, uhum, longa história. Mas aí eu comecei a acelerar, uhum. acelerar, acelerar para tentar terminar a América do Sul antes de abril. Não consegui. Vai bater, Então vai eu bater, fui. vai bater. Oi? Vai bater. Eu tenho um totó aqui, eu tô falando com ele, ele Aqui. tá meio ceguinho, e aí ele tava quase batendo no pedestal, veio falar comigo aqui. Ai, que perigo. E aí eu fui para o Brasil e falei assim, bom, então agora eu termino a América do Sul, que faltava Uruguai, Argentina e Paraguai. Então agora, até por isso que eu vou ficar um mês aqui, porque só em junho minha viagem para a França, de São Paulo, então eu ainda passo no Brasil de novo. Então eu fiz Uruguai muito caro, então eu fiquei pouco lá, fiquei uma semana. Aí vim para a Argentina, como a Argentina tá barata, então eu vou gastar mais tempo aqui. E aí depois eu vou para o Paraguai, faço Assunção e Ciudad del Este a princípio, mas eu vou tentar descobrir e ver se tem algum outro lugar interessante para mostrar, né, que o Uruguai a gente só sabe Paraguai a gente só sabe de Assunção e Ciudad del Este, né? Aí eu quero ver se É, eu descubro um outro canto ali que seja com interessante, certeza, não é? E aí eu parto para a Europa. Aí de lá eu não faço ideia do que vai acontecer. tá vendo? Pois é. Cara, eu adorei te conhecer de alguma forma, quando a gente estiver por aí mais ou menos próximo, quem sabe a gente se encontra pelas estradas da vida, Tomara. porque realmente é raro, e eu acho que você já deu para perceber, pessoas que têm essa oportunidade, ou que criaram a oportunidade de ter essa maior liberdade, né, de viver assim, e é difícil de encontrar também pessoas que, mesmo tendo essa liberdade, estão mais abertas para viver mesmo assim. Como a gente disse desde o início, não é doidona e isso aí deixa a vida me levar, né?
mas a gente está realmente livre, tanto de tempo, nessa questão de viver assim, quanto de os acontecimentos no percurso semi-planejado, a gente aproveitar e se entregar naquele momento ali, recriar a próxima rota e de acordo com o que está fluindo. É difícil de encontrar pessoas assim. E então, assim, E eu foi quero massa agradecer te achar. a oportunidade de estar participando dessa live. Tipo, para mim é muito, muito legal falar do meu projeto, conhecer o seu projeto. E eu acho que você é uma representante muito forte, assim, porque mulheres viajando sozinhas já é difícil. Assim, tem bastante, tem cada vez mais, mas ainda pode crescer muito mais. Agora, mulheres viajando sozinhas de moto tem menos ainda. Não é verdade? Sim, sim, tem Não é menos. verdade? Eu conheço mais, porque como eu estou no meio, eu tenho visto elas saindo mais para a estrada, mas ainda é pouco em relação ao que, né, poderia ser. E Exatamente. Eu até acho mesmo que eu de. admiro, de verdade. Pois é, mas é parte de. As pessoas falam, nossa, que corajosa. Eu falo que não é só coragem, é disposição, é muito mais disposição do que coragem, né? E outra Verdade. frase que eu falo que é: normalmente não é para quem pode, é para quem quer, é para quem tem essa disposição. Porque se a gente já está lá e vê que, poxa, dá certo, a gente vai encontrar as nossas capacidades para continuar dando certo se der errado, né? E, Exatamente. pois é. E aí, duas coisas para finalizar, que eu queria deixar exemplo disso, para as pessoas realmente entenderem disso. Aliás, eu quero mandar só um beijo aqui para o Aurélio, que, de Belo Horizonte, também motociclista, deu uma super geral na minha motoca também antes de eu sair de lá, o ano passado de novo, ou foi ano retrasado, já nem lembro mais. Beijo, Aurélio. E, pois é, ele apareceu aí. E aí, eu fui dar uma entrevista para a TV de Teresina, sei lá, uma semana, 2 semanas atrás, e a repórter do jornal falou assim: interessante você estar me falando isso, porque hoje, ela falando, né? Hoje é dia do trabalho, a gente está falando sobre sua forma de trabalhar na estrada, e eu conheci um caso de uma mulher que foi fazer uma longa viagem com planejamento e tudo mais, e aí no meio do caminho dela lá, ela disse: caramba, duas coisas. Eu não quero mais voltar, gostei disso aqui, e como que eu vou me virar agora e meu dinheiro vai acabar? Então, a primeira decisão dela foi: o que eu quero, o que eu vou fazer da minha vida, vou seguir em frente viajando, e aí ela foi ver o que ela podia fazer, o que ela sabia fazer. Ela se lembrou que fazia crochê, começou a produzir umas peças, foi vender na praia, o que ia dar errado deu certo, e ela continuou a vida dela em frente, né? Exatamente. Sensacional isso. Sensacional. Pois é, Sensacional. então assim, como você falou, e eu também sempre já falei, a gente às vezes em casa tá gastando muito mais do que tá na estrada, porque a gente está mudando constantemente e não tem as contas fixas, né? Mas tudo depende do Exatamente. estilo de cada um de novo. Se você quer ser mais confortável, mais chique, mais turístico, fica mais caro mesmo, então faça um bom planejamento. Se não, cara, se joga e vai fazer um aprendizado Vai que dá. de autoconhecimento na vida. Isso, vai ver o que você consegue realizar, o que você consegue vender na praia e boa. Enfim. E aí eu queria te perguntar, eu não lembro se eu vi que você tem um curso ou é um livro, como é que Eu tenho você estava... Eu tenho dois e-books. Eu tenho um e-book que eu ensino como planejar uma viagem do zero. Então, desde escolher o destino, fazer o planejamento financeiro, como fazer um roteiro inteligente, né? Porque o roteiro inteligente faz você economizar tempo e dinheiro. Então, falo tudo lá. E tenho um e-book mais específico para Machu Picchu, porque o Machu Picchu, quando você vai para lá, é tudo meio bagunçado na internet, sabe? Tipo, são Sim, vários tipos de ingresso, aí você não sabe qual comprar, e como é que faz para chegar, vai de trem, não vai de trem, não sei o que, é muito confuso na internet. Então eu reuni todas as informações em um lugar só, que é no e-book. Então eu tenho esses dois e-books, tá lá no link da minha bio, tem os dois e-books lá.
Beleza, então, ó, quem ficou perguntando aí de planejamento e tudo, já vai ter, além das dicas que a gente deixou aqui, já tem um material que você pode se planejar em cima daquilo dali e só lembrar, tá planejando, cara, já vai pensando em realizar, não vai adiando tanto, né? Porque senão nunca vai dar certo mesmo. Aí, eu quero acrescentar só uma coisa. Quando alguém me perguntava, antes de eu pensar nesse projeto, antes de eu pensar tudo, quando alguém me perguntava, ai, Aline, você já foi para o Mianmar? Aí ela falava, ainda não. Eu nunca respondo não. Eu nunca respondo, ah, não, sabe? Tipo, na negativa. É sempre um ainda não consegui, eu vou conseguir. Eu sempre já penso que é uma coisa que faz parte da minha vida, assim, não tem dúvida. Mesmo que eu nunca tivesse pensado em ir para o Mianmar. Se alguém me pergunta, eu ainda não. Um dia eu vou. E é sempre assim. E eu acho que as palavras elas têm um poder muito grande. Então, quando você fala um não, assim, tipo, o universo entende aquele não como não, entendeu? E quando você fala ainda não, eu ainda vou, tudo muda. E as coisas conspiram para que aquilo aconteça, sabe? Mesmo que você nunca pensou em ir para aquele lugar ou ter aquela coisa, enfim, o que te perguntarem. Nunca é uma negativa assim, ó, estreita, assim, porque, sei lá, é muito mais leve de outra maneira. E palavra tem poder. Eu Pois é, acredito demais nisso. tá vendo? Já hashtag fica dica e deixa a porta sempre aberta. Também penso assim. Nossa, foi realmente muito massa te conhecer e espero realmente que aí um dia a gente se encontre pela estrada da vida e vamos continuar trocando ideias aí para a gente ver. Às vezes é importante, a gente tá sozinha, mas a gente nunca tá sozinho, mas às vezes a gente tem um momento mais introspectivo que a gente precisa só falar alguma coisa ou entender alguma coisa com alguém que também tenha Uhum. um pouco da nossa experiência, da nossa visão. Então eu te digo já que qualquer coisa me chama, Você que pode também. desabafar, que a gente passa pelos nossos processos e acho que é isso aí. A amizade de estrada, ela é muito importante e muito especial. Então eu te agradeço imensamente por ter participado, aceitado esse convite e como os motociclistas dizem, bons ventos. Adorei bons ventos, adorei. Muito obrigada, como eu disse, eu fiquei muito feliz com o convite, estou muito feliz de estar participando dessa live. Adorei te conhecer também. E a gente vai mantendo contato. Você também, quando precisar desabafar, quando você precisar qualquer coisa, pode me chamar, tá bom? E é isso aí. E é isso aí. Muito obrigada, de Legal. coração. Coração. Valeu. Obrigadão. Boa noite para vocês, gente. Valeu todo mundo a presença aí. A live vai ficar gravada, daqui a pouco já está disponível aí para ver ela todinha. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijão, Aline. Beijão.